E aí, povo, Ju, psicóloga Magali, tia Cirleia, quero falar hoje sobre a vida de Gedalias. Deixa eu só colocar aqui a hashtagzinha aqui, pra gente começar, enquanto você clica aí e já vai mandando aí pra muita gente. E aí, doutora Magali, tudo bem? Vamos lá, a vida de Gedalias. Então, vocês estão bem? Tudo jóia? Tudo em paz? Me escuta direitinho, Maiara? Filha querida na área, Danielzinho, meu amigo, chegando agora. Doutora Magali tá aí, gente, segue lá a página dela. Coloca aí, psicóloga Magali, a hashtagzinha da sua página. Vale a pena, gente, siga lá, doutora Magali, ela é fera, extraordinária. Meu Deus, ela tem conceitos poderosos. E amanhã, né, a pastora Elane junto com a nossa querida psicóloga Magali vai estar às 15 horas aqui aí no nosso canal aqui falando sobre áreas da psicologia como depressão, distúrbios e tanta coisa boa. Então tá aí, ó, hashtagzinha da psicóloga Magali, Psimagali. Entra aí no Instagram dela, comece a seguir ela aí, eu tô seguindo, tem muita coisa boa. Se alimente, queridos, de pessoas que têm a comida excelente para te dar, para te abençoar. Então a psicóloga é uma amiga nossa e vale a pena. Eu busquei minha esposa hoje, pastora Elza, pastor Marcelo, pastora Didi. Didi, tô chegando para jantar aí, tá? Depois da live eu vou correr aqui para dar tempo para me chegar antes de vocês dormir. Se convida aí, irmão, se convida para ir jantar na casa de alguém, mas eu convidei, eu disse primeiro, viu, Didi e pastor Marcelo, tô chegando aí. Queridos, então venha dizendo isso para Ana Flávia, para minha esposa, que, gente, o que tem sido essas lives nossas, tem sido algo extraordinário. Nós lidamos, nós lidamos com pessoas com distúrbios, com tantos problemas mentais, né? Tantos problemas de ansiedade, tantos problemas patológicos, e a gente faz isso 0800 para você. A psicóloga Magali tá aí abençoando você 0800. Amanhã à noite também a gente tem nossa amiga psicóloga Kerley, numa live também às 21 com minha esposa amanhã, top. Então tudo isso são ferramentas que nós estamos disponibilizando para você, queridos, tudo de forma gratuita. Eu me lembro que teve uma época da minha vida que eu quis ficar com depressão, viu, doutora Magali? Eu quis ficar com depressão por problemas nos rins, e eu fiquei alguns meses quase que sem urinar. Eu tive pedra nos rins, justamente porque eu tinha minha empresa de informática, eu vim do ramo empresarial. Claro, desde os meus 9 anos na igreja, desde os meus 9 anos na área do louvor na igreja, eu sou músico também, toco, ministro, junto com minha esposa, mas eu fugia de querer estar aqui vivendo pastorado, porque, como alguns dias atrás, numa live com o pastor Getúlio de Jesus, que foi nosso pai na fé, então, gente, ninguém queria casar com pastor, ninguém dava uma bala furada, meu irmão, por alguém que se candidatava ou tinha a vocação, se candidatava ao ministério pastoral. Então nós crescemos com isso. Entenda que eu fugi disso até que meus rins foram tocados pelo Senhor, deu pedra, cálculos renais, e com isso eu ia embora na época, ano de 2004, queridos, para Inglaterra, trabalhar na área de informática, para ganhar aí aproximadamente, na época, entre 38 a 45 mil euros mensais.
E quando tudo isso ruiu, quando tudo isso veio abaixo, quando tudo isso, não saiu como eu esperava, não saiu como eu arquitetava, não saiu como eu planejava. Imagine o desespero, né? Imagine a neurose, né? Imagine o conflito dentro da minha cabeça na época. E aí veio a tristeza, veio a angústia, veio a solidão, veio o medo, porque o medo é uma imposição, o medo é um cárcere, o medo vai querer reduzir você e trancafiar você, e não vai querer que você viva o seu melhor momento, a sua melhor fase do qual Deus criou você. E entenda que nessa época eu fiquei de fato amargurado, apreensivo, afligido, e aí eu comecei a cair em depressão. E aí, numa dessas consultas, não se tinha acesso tão facilmente, né, à rede de saúde. E fui para uma consulta, chegou lá, o sujeito me cobrou na época, há quase 16 anos atrás ou mais, R$450. Gente, eu fiquei bom na hora, bonzinho na hora, porque eu falei, eu não vou pagar essa fortuna, esse absurdo, para simplesmente alguém vir e me ouvir, né? A psicóloga Magali é bem diferente, porque ela vai te ouvir, ela é uma serva do Senhor e vai pontuar e vai te aconselhar. Mas na época a minha consulta foi eu declamar, falar que eu estava triste porque meus planos tinham ruído, eu ia embora do Brasil, mas eu tinha um chamado pastoral desde os meus 9 anos de idade, eu corria contra aquilo, e quando terminou ele disse, você me deve 430 reais. Gente, eu fiquei bom na hora. Ele falou, vou te receitar esses remédios aqui, tarja preta. Eu falei, não dá, não consigo ficar com depressão não, porque toda vez que vim aqui for 400 embora, eu decidi sarar. Então eu vim aqui essa noite para dizer para você, decida sarar, decida ser alguém, queridos, que tenha pessoas para falar e para ministrar na sua vida. E esses dias de live, né, a psicóloga Magali está aí basicamente semanalmente ministrando, queridos, falando de coisas da neurociência, falando de coisas pautadas que ela gastou tempo estudando, falando acerca, e é tão interessante isso, eu dizia isso para minha irmã, a pastora Elaine, eu estou encantado com a Magali, eu tô apaixonado na vida dela, no ministério dela, porque ela pega coisas psicológicas, e eu amo psicologia, eu gosto de ativação cerebral, desse campo neurolinguístico, e eu vinha falando para ela que ela faz esse misto, ela pega tudo que a ciência diz, e ela faz uma decodificação, como que fala isso aqui no Brasil, gente? Fundir, né? A ciência com a palavra de Deus, gente, sai bum, cada palavra que você não pode perder, você não deve perder, você deve estar aí atento às lives, você tem que estar conosco. Então eu quero falar sobre algo essa noite da vida de Gedalias. Gedalias foi um homem que era um bom homem, foi um homem que tinha tudo para dar certo, mas por não ouvir, por não estar linkado, conectado, por não ter, não prestar atenção naquilo que as pessoas que estavam à sua volta estavam falando, foi grande a sua ruína. Então eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia aí, rapidamente em Jeremias capítulo 40. É verdade, Magali, quero te honrar, é honra ter você falando para a minha vida, na vida dos nossos pastores, na vida da nossa igreja e daqueles que se dispõem a te ouvir. Eu sempre digo para minha esposa, vamos pregar para aqueles que querem nos escutar, e é bênção. Eu estou amando isso, eu tenho me alimentado, como isso tem me empurrado para o meu destino, né? Como ouvir você, Magali, como os demais pastores que estão aí, tem me empurrado para o meu destino. Eu gosto do que o Chris Volaton diz, os cães guardam as portas do seu destino. Aonde há destruição tem cães, esses cães estão guardando
as portas que vão liberar o seu destino. Eu estou aqui na minha casa, atrás de mim tem uma porta ali, e tem mais 3 aqui à minha volta, bem próximo aqui de mim, talvez quase que ao alcance do meu braço. Então, por trás dessas portas tem um destino a ser liberado. Então, é isso que eu quero falar essa noite para você, no nome de Jesus. Vamos lá? Abre sua Bíblia comigo em Jeremias, capítulo 41. Jeremias 41. Diz assim: aconteceu que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, da família real, e 10 homens, capitães do rei, em sua companhia, à presença de Gedalias, filho de Aicam, em Mispá. E ali reunidos repartiram e comeram pão. Então se levantou Ismael, filho de Netanias, com os 10 homens que estavam com eles, e passou ao fio da espada Gedalias, filho de Safã, matando assim aquele que era o rei da Babilônia e que o havia colocado como governador sobre toda a terra. Esse é o texto que eu quero usar aqui essa noite, e quero, de forma sucinta, de forma rápida, falar acerca de Gedalias, desse homem, esse homem que tem muito a nos falar. Então, talvez você não conheça a vida de Gedalias, talvez você nem ouviu falar ou não sabe quem ele é. Então, a Bíblia aqui em Jeremias capítulo 40 e o capítulo 41, vai falar sobre a vida de um homem chamado Gedalias, que era um homem bom, que governava sobre a província de Judá, um homem que socorria os necessitados, um homem que foi instituído como governador pelo rei Nabucodonosor, um homem que ele abrigava as cidades de refúgio. Você vai lembrar dessa história, Jerusalém estava sitiada, as pessoas estavam no cativeiro babilônico, e muitas delas estavam vivendo talvez uma época, com certeza, pior do que essa que nós estamos vivendo, de um lockdown, ou de um isolamento, de um confinamento, mas de uma praga, de uma pandemia, aonde as pessoas não podiam subir a adorar o seu Deus, aonde tinha se cerceado o direito das pessoas de proclamar e de exaltar ao seu Deus. Então eles são levados cativos, eles permanecem cativos na Babilônia. E entenda que quem não estava no cativo, quem não estava vivendo esse cativeiro aprisionado, ele estava padecendo necessidades, eles tinham fomes, eles estavam por vezes desabrigados, porque a guerra tinha estourado ali em volta. Entenda que Gedalias era esse homem com um coração bom, com um coração extraordinário, ao ponto dele ajudar as pessoas que estavam necessitadas, as pessoas que não tinham para onde ir. Ele ia lá, buscava essas pessoas, ele cuidava delas, ele assistia aos pobres. Você vai ouvir falar de uma terra chamada Terra de Gósen, em Gênesis. Então, ficava próximo ali à província de Judá. Então, o que ele fazia? Ele tinha essas cidades de refúgio, aonde ele levava esses oprimidos, esses necessitados, esses esquecidos, esses deixados para trás, e fazer com que eles tivessem dignidade. Talvez você entrou nessa live hoje se sentindo ou sentindo-se que você foi deixado para trás, mas a boa notícia é: Deus não se esqueceu de você, Deus não te deixou para trás, Deus não vai deixar você às mínguas. Deus sempre vai levantar pessoas para abençoar você, para liberar as portas do seu destino. Nós precisamos das pessoas, a fim de que nosso chamado seja concretizado, seja cumprido. Então, numa bela noite, Gedalias recebe Ismael em sua casa. Ele recebe esse homem que era de uma família real, que tinha um cunho real, que tinha um histórico, que descendia de Judá, e ele simplesmente recebe esse homem, o trata com pompa e o trata com honra, como alguém da realeza, merecia ser tratado. Entenda que
para que você acesse alguns lugares, você vai precisar cumprir protocolos. E para que você permaneça em determinados lugares, você vai ter que ter protocolo. Então, sem protocolo você não entra na Casa Branca. Sem protocolo você não entra, na presença de ministros, de autoridades e de presidentes. Então você precisa conhecer os protocolos, protocolos celestiais, protocolos do reino de Deus, protocolos que falam acerca da palavra dele. A Bíblia vai dizer: quando entrares na presença do Senhor, tire a sandália dos seus pés. Ou seja, você precisa se despir de toda distração, porque o inimigo, ele vai sempre trabalhar com a distração para roubar você, para te tirar do foco. Então, se você quebra esses protocolos, você não vai poder acessar ou permanecer dentro de um palácio, num relacionamento, na presença de Deus, na presença de autoridades. E Gedalias faz isso. Ele recebe Ismael, que era da realeza, e ele o trata com honra, ele o trata com carinho. Porém, um dos servos de Gedalias olha para Ismael e ele chama Gedalias num canto e diz: cuidado, porque esse homem veio para te matar. Esse homem veio, e se você permitir que ele fique no nosso meio, ele vai matar você e toda a sua família, ele vai destituir você do seu governo e ele vai acabar com a sua vida. Esses dias eu ouvi uma frase dizendo: se você não destrói os seus inimigos irão destruir você. Entenda que a palavra Amaleque fala sobre pessoas, né? Eu vi e presenciei, ouvi isso muito tempo da minha mãe. Está aqui a Mônica que pode confirmar isso. Algumas pessoas, quando minha mãe batia o olho, ela dizia: essas pessoas são embosqueiras. E antes dela falecer, antes dela morrer, bem antes aí dela ficar acamada nos últimos 3, 4 meses de vida dela, eu perguntava para ela: mãe, mas que palavra é essa? Por que a senhora chama essas pessoas de embosqueiras? Ela diz: é porque tem na Bíblia. Eu não lembro qual é a descendência, mas ela vai dizer isso. Há pessoas que são embosqueiras. E o povo amalequita era assim. Era um povo que pegava os outros pelas costas, era um povo que atacava as pessoas nas suas fragilidades, quando se estavam cansados, quando se estavam fracos, quando essas pessoas não tinham mais perspectivas, vinham os amalequitas e dava contra eles, e os sitiava, e os matava, e os feria, e os destruía. Então, Ismael, ele, biblicamente aqui não tem nenhum grau de parentesco com o povo amalequita, mas ele age assim. Ele se apresenta de uma forma, e a sua aparência era uma aparência de alguém piedoso, de alguém que estava vindo para celebrar o que o governo de Gedalias estava fazendo, de alguém que estava vindo para jantar na casa dele, para simplesmente celebrar e dizer: você é bom nisso, persiga. Eu entendo que Ismael é como algumas dessas pessoas que, quando olham para nós, eles perguntam se estamos bem, para saber se tem algo dando errado em nossa vida. E você precisa perceber essas pessoas, você precisa ter esse espírito de discernimento, a fim de que você coloque para fora essas pessoas que por vezes vêm no teu caminho para te tirar da presença de Deus, para te roubar da presença de Deus, ou para te colocar em aperto e trazer destruição para a sua vida. Então, um dos servos de Gedalias se levanta e diz: cuidado com Ismael. Tome cuidado, porque esse homem está vindo e ele não tem boas intenções. Mas a Bíblia, em Jeremias 40, vai dizer que Gedalias olha, ele ri e ele diz: eu não acredito que Ismael seja ruim assim. Eu desprezo a sua palavra, eu desprezo o seu conselho. Queridos, a psicóloga Magali está aí. Eu comecei essa live dizendo sobre isso, que nós estamos investindo em você, nós estamos com parceiros preparados para poder escutar você e te dar uma palavra rema, te dar uma orientação, mas por vezes
Deus traz a orientação, Deus mostra para você o caminho, Deus diz: não toque, não quebre os seus votos de consagração, permaneça firme, não desista, não recue, não volte atrás. E o que acontece com muito dessas pessoas? Elas simplesmente não acreditam. Elas simplesmente dizem: é bobagem, eu sou maior, eu mando em mim, eu não preciso ouvir conselho de ninguém. Quem essa pessoa acha que ela é para poder vir dar ordem ou dar um conselho na minha vida? E Gedalias faz como talvez muitos estão fazendo, você ou pessoas que você conhece. Ele despreza o conselho, ele não ouve, ele não escuta. A Bíblia diz que o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros, mas o tolo, ele vê o dano e ele sofre, porque ele é tolo. O tolo passa e sofre o dano, mas o sábio, ele para, observa e ele vai aprender com o erro dos outros. Então Gedalias despreza o conselho do seu servo que o conhecia, seu servo que temia ao Senhor, que tinha revelações de Deus, e simplesmente: pastora Elda aí, uau, pastora, mamãe Elda, maninha está aí na área, uau. Então ele despreza isso, ele despreza o seu servo, o conselho do seu servo, e ele não acredita no que o seu servo estava dizendo sobre Ismael. E acontece que Ismael chega com 10 homens em sua casa, e ao sentarem para jantar, depois de uma refeição, ele passa ao fio da espada Gedalias e toda a sua vida, toda a sua casa. O que eu aprendo com essa história? O que você pode aprender com essa história? É o que eu estava dizendo há alguns minutos atrás. Deus sempre vai levantar pessoas para falar em sua vida. Deus vai colocar psicólogos cristãos, como a nossa querida Magali, para direcionar você. Naquilo que nós pastores não conseguimos, nós temos amigos que vai orientar você. Deus coloca seus pais para falar em sua vida. Deus coloca mentores na sua vida. Deus coloca líderes na sua vida. Sabe? E normalmente, o que muitos fazem? Eles desprezam esses conselhos. E quando você despreza esse conselho, irmão, vai dar ruim para você. Então Deus levanta pessoas para falar em nossa vida, a fim de que possamos mudar certas atitudes, a fim de que possamos remapear, a fim de que possamos, sabe, mudar a rota, mudar a nossa atitude, para que o mal não suceda sobre nós. Então essa é a noite que você precisa entender que você tem que virar a página, que você tem que parar de dizer que não precisa do conselho de ninguém. É claro, você precisa ter discernimento para escolher quem vai falar na sua vida. Você precisa ter discernimento, porque você não pode deixar qualquer pessoa falar sobre sua vida que não tem um background, que não tem um pedigree, que não tenha, sabe, queridos, uma vida do qual você possa olhar e dizer: epa, peraí que eu preciso parar para escutar essa pessoa. Eu tenho amigos não cristãos ainda, amigos de infância, e que quando eu sento na casa dele na mesma idade que eu tenho, e eles estão milionários, estão ricos, e vieram da pobreza, cresceram junto, vestindo minhas camisas, e eu paro para escutar: como é que você fez para prosperar? Qual é o ponto? Qual é a estratégia? Pessoas que começaram antes de mim no ministério pastoral, eu peço conselhos, eu paro para ouvir, irmãos, sobre meu casamento. Eu tenho pastores que ministram, cuidam do meu casamento, de mim e da minha esposa. Então você precisa achar esses parceiros, você precisa ter um mentor, você precisa ter um líder, você precisa ter alguém que mapeie sua vida, alguém que te dê um norte, alguém que vai te ajudar a estabelecer novos rumos para a sua vida. Porque sozinho você pode ir rápido, sozinho você pode ir, queridos, em alta velocidade, mas somente em equipe você vai conseguir chegar mais longe. Uau, essa é uma boa palavra. Então entenda que aquilo que você está escolhendo hoje, ou as pessoas que você está deixando de ouvir, que Deus envia para a sua vida,
Elas podem te salvar do abismo e da morte. Se você não as escuta, você pode gerar morte sobre sua vida, sobre sua casa, sobre seus filhos. E quando a morte vem, ela não respinga apenas em você. Por exemplo, se eu deixar de pagar, vamos supor que eu fico chateado com minha esposa, por algum motivo, que não é, uma suposição, um exemplo. E aí eu digo, então ela vai vir, não vou pagar a conta de luz que ela vai tomar banho na água fria. E aí, é só ela que vai tomar banho na água fria? Ou eu também vou tomar? Será que é só ela que vai ficar no escuro? Ou eu vou ficar no escuro? Então entenda que as suas ações, as suas escolhas, e você precisa pensar no impacto das suas escolhas para daqui 30 dias, para daqui 90 dias, para daqui 6 meses, daqui 2 anos, 5 anos, 10 anos. Você precisa ter uma ótica de enxergar além do que os teus olhos estão vendo agora. Então o recado aqui era que o servo dele diz para Gedalias: preste atenção, tome cuidado, não se sente com essa pessoa. A gente estava com algum número, saiu 2 pessoas, eu creio que elas foi chamar mais, viu gente? Fica aí, que elas vão voltar com mais gente. Então entenda que há coisas que você precisa aniquilar, há coisas que você precisa deitar fora no teu relacionamento com o teu esposo, com tua esposa, com teus filhos. Filhos, há coisas que você precisa deitar fora no teu relacionamento com teus pais, senão vai dar ruim, tua casa vai cair. Há coisas que você precisa deitar fora da tua vida, aquele pecadinho escondido, aquele vinhozinho que você bebe lá escondido, aquela mentirinha que você conta, aquelas coisas que você, sabe, tem como conduta, como regra de prática na sua vida, que por vezes irão te levar para o abismo e vão levar junto com você a sua casa, o seu casamento, seus filhos, seus negócios, suas finanças, suas emoções. Então Deus sempre vai levantar pessoas para te avisar sobre isso. Cuidado com o pecado. Não deixe os seus filhos andar com essas pessoas. Eu me lembro que eu tive um noivado, mas antes desse noivado eu namorei uma pessoa, e quando chegava para minha mãe, ela não vai não, e implicava, né? A Didi está aqui, é minha irmã adotiva, adotei a Edilene como minha irmã e o pastor Marcelo como pai. E ela junto com a pastora Ilane dizia Aí até um dia, gente, não espalhe, não sei se eu conto isso, eu conto ou não conto? Quantos conhecem a irmã jovem? Magali, a irmã jovem, eu acho que deve estar beirando 70, 80, eu acho. E teve um dia que eu disse para a pastora Didi, se não há ninguém que presta, eu vou casar com a irmã jovem então, porque ela é profeta. E a irmã jovem deu um pulo, irmão, você está louco, pastor, vamos orar, apressa, Senhor, em socorrer esse homem. Mas era o cuidado. Então elas vinham, e eu te falo que eu escutava, mas por vezes eu dizia, eu acho que é implicância, porque mulher tem rivalidade com a outra mulher. Mas eu decidi escutar, eu decidi ir lá e dizer, ok, mesmo eu não querendo fazer, mas vou fazer porque Deus está usando vocês e falando sobre minha vida. E Deus me preservou, e Deus me deu uma esposa, queridos, que me abençoa, que cuida de mim, uma esposa extraordinária. E eu te digo e te afirmo que, como Salomão, eu olho para minha esposa e por vezes eu falo para ela, eu darei toda a minha herança a você, eu darei tudo, como diz Salomão ao olhar para a Sunamita, eu darei Etiópia por ti, eu darei minha herança para ter você. Então entenda que quando você encontra pessoas com um pedigree celestial para falar sobre sua vida, você vai fugir de encrenca, irmão. Você vai ser alguém bem sucedido e alguém abençoado. Então Deus levanta pessoas para alertar você, para que você tome cuidado nas decisões que você está querendo tomar, para que você tome cuidado nos caminhos que você está querendo trilhar e andar, nas escolhas que você está querendo fazer. Pastores,
Pais, mentores, líderes espirituais, eles são como águias, eles enxergam aonde os nossos olhos não veem, os nossos olhos não enxergam, fora essa conexão celestial de oração. E quando você tem pessoas que são parceiros, são intercessores da sua vida, Deus vai mostrar para elas a fim de te proteger. E por que Deus usa profetas, pastores, psicólogos para falar conosco? É porque por vezes Ele fala com a gente despreza, não ouve. E aí a tentativa de Deus de não te perder é enviar pessoas para ministrar sobre sua vida e te alertar para que você não caia. Deus sempre vai levantar profetas dele, pastores, homens e mulheres nas áreas do seu casamento, do seu relacionamento, do seu chamado, do seu dom, no seu trabalho, para a criação dos seus filhos, para a sua vida, para o seu relacionamento com Deus, para a sua vida financeira, para as suas emoções. Deus sempre vai levantar pessoas a fim de cuidar, de ajudar você a cuidar de alguma área da sua vida do qual tem alguma deficiência, do qual você sozinho não vai conseguir. Então Deus é isso, Ele faz isso. Ele levanta homens e mulheres para te ajudar. Porém o ponto aqui é: se você é aquele alguém que se sente poderoso e bate no peito e diz eu não preciso ouvir ninguém, como diz o texto da Bíblia, né? Ó minha alma, ele ajuntou em celeiros, ele fez todo a sua fortuna e ele disse assim: eu não preciso ouvir ninguém. Ó minha alma, deite-se e se delicie com aquilo que você conquistou. E aí vem o homem e diz: ó louco, essa noite te pedirão a tua alma e o que tu tens preparado para si. Há pessoas que quando elas aparentemente estão bem em alguma área da sua vida, elas tendem a não escutar um conselho, elas tendem a não escutar a voz de Deus, a direção de Deus. E a palavra do Senhor diz: quando tu estiveres andando, que tu quiseres se desviar para a direita ou para a esquerda, uma voz sairá por detrás de ti, como um GPS, um orientador espiritual, e te dirá: este é o caminho, andai por ele. Então, a preocupação de Deus em tudo isso é preservar você e proteger você dos seus inimigos e de confusões como essa que Gedalias entrou. Hoje, há muitos que não estão mais preocupados em vir até o seu pastor, aos seus pais, aquele que fala sobre sua vida. Quem que fala sobre sua vida? Quem que tira teus pontos cegos? Quem que te livra dos micos, né? Eu sempre digo assim para os meus jovens aqui, quando eu tenho uma palestra para eles: olha, você tem que ter pessoas que falam sobre sua vida para que você não pague mico. Se você pegar esses programas de televisão, você vai ver que muitos vão lá, não canta nada, irmão. E eu fico pensando, esse sujeito não deve ter amigo, porque se ele tivesse, ele não ia estar ali pagando esse mico. Então quem que fala sobre sua vida hoje? Muitos não estão mais preocupados em vir buscar um conselho dos pais acerca do cônjuge que ele está escolhendo. Deus não vai escolher para você. Eu estava numa live hoje meio-dia, você pode acessar o meu stories lá. Hoje eu falei sobre economia, sobre ansiedade, sobre o porvir, junto com o pastor Fausto, sobre tanta coisa. Uma hora enriquecedora. Você pode entrar aí no meu PR Marcelo com 2 L's, no meu perfil aqui no Instagram, e essa mensagem vai estar lá. Você clicar aí para você depois assistir. Então entenda que as pessoas hoje, elas não estão mais preocupadas em buscar um conselho dos seus pais, em buscar um conselho dos seus pastores, dos seus líderes, dos profetas, do seu patrão. Sabe, esses dias teve uma reunião de confraternização na empresa da minha esposa antes da pandemia, e lá eu
falo com os médicos, eu desenvolvi um relacionamento com eles, sabe? E numa dessas conversas, depois a gente vindo embora, eu falei: Flávia, o sujeito lá disse que vai sair do local, da empresa, de onde trabalha, ele vai pedir demissão. E aí ela disse assim: olha, um dos doutores disse: rapaz, você é maluco, deixa eu te dar um conselho, eu tenho cabelos brancos, você nunca troca um emprego sem ter a certeza que você tem algo melhor lá na frente. Você está maluco, rapaz? Você tem filhos para criar, você tem esposa, você tem suas contas a pagar, que loucura é essa? E puxou esse sujeito para baixo. Nós precisamos de pessoas que falem na nossa vida para que a gente não quebre a cara. É melhor, irmão, você ficar vermelho de vergonha por um conselho ou um puxão de orelha de Deus, dos seus mentores, dos seus líderes, do que você passar a vida toda amarelado de vergonha por ter feito escolhas erradas. Então, escute os conselhos, tenha feedbacks na sua vida. Tenha pessoas que enxergam os seus pontos cegos, né? Hoje há carros assim, que tem pontos cegos, que quando vem um carro, encosta, ele apita ali no retrovisor. E eu disse: amor, esse é o carro que a gente tem que ter. Então, mas antes, o nosso carro não avisa sobre ponto cego, irmão. Então, minha esposa fica dizendo: tem uma moto aí do lado, não vai. E quando ela não está, claro, graças a Deus eu dirijo bem. Mas se algumas vezes ela não estivesse do lado e falasse, eu acho que eu tinha derrubado uns 10 motoqueiros por aí. Então quem corrige os teus pontos cegos? Quem afia o seu machado? Quem estica você? Quem te puxa para a realidade? Quem põe o dedo na tua cara e te diz assim: cuidado, que do jeito que você fala com teus pais, você não vai ter bênção, você vai viver pouco. Quem é aquele que está liderando você, a fim de que você se torne alguém melhor, como marido, como esposa, como pais também, como filhos também, como homens e mulheres, como empreendedores, como funcionários, sabe, como servos de Deus, como pastores, como gerenciadores de pessoas? Quem que está te ajudando a gerenciar as suas emoções? Quem que está falando sobre sua vida? Você tem alguém que fala sobre você? Eu brinco, a gente vai ter uma live aqui com minha Nutri, que eu adotei ela. Né? Ela é lá de Goiânia, a Mariane. E eu brinco com ela e falo assim: você é minha Nutri, eu escolhi você. E ela morre de rir, ela deve pensar: esse pastor é louco. E a gente acompanha, né, as receitas. E sabe... Quem é que fala sobre sua vida? Quem é que ministra? Quem que te orienta? Quem que aconselha você? Então, as pessoas não querem mais fazer as coisas aos pés do Senhor. Elas buscam fazer as coisas do jeito dela. Eu vou criar meu filho do meu jeito, eu vou tratar meu marido do meu jeito, eu vou resolver essa situação do meu jeito, eu vou resolver esse conflito assim, é na pancada, é na porrada, é do meu jeito. Elas hoje, muitas delas, não respeitam ninguém e tomam o seu próprio caminho. E talvez você esteja indo por um caminho de morte, um caminho de perdição. E a Bíblia diz isso: escolhe, pois, o caminho da bênção e da maldição. Mas eu vos digo, escolhe o caminho da vida, da bênção, para que te seja bendito o teu fruto, para que te seja bendito os teus gados, para que tudo te ocorra e para que tudo te vá bem. Então, Deus quer falar algo sobre sua vida nessa noite. Deus quer te endireitar para o caminho, Deus quer te trazer para o caminho, Deus quer te trazer para o centro do querer e da vontade dele. Entenda que o fim da história de Gedalias é um fim triste, é um fim horrível, é um fim trágico, é um fim do qual foi a mesma sensação que eu tive há quase 3 anos atrás, quando meu irmão morreu num acidente de carro e ele com o corpo estendido no chão. Eu pulei em cima do corpo dele, taquei a mão e... desculpa te dizer isso, mas estava o sangue, os miolos já para fora, e eu segurei, comecei a chorar e dizer: por que, Rogério, você nunca me escutou? Por que você não escutou aquilo que eu estava dizendo para você, o que Deus dizia para você, o que mamãe dizia para você? Por quê?
E a vida do meu irmão foi abreviada, simplesmente porque ele escolheu andar com pessoas irresponsáveis. Mesmo sabendo que Deus tem o controle de todas as coisas e que Ele não perdeu o controle. Mas às vezes você abrevia a sua vida, você abrevia o seu casamento, você abrevia a sua prosperidade, você abrevia, queridos, os seus sonhos, porque você não escuta, aquilo que Deus está dizendo, aquilo que pessoas de caráter de Deus estão dizendo. A Bíblia vai falar que na multidão de conselhos há sabedoria, na multidão de conselhos há vida, e a vida plena e abundante. Então o fim da história de Gedalias foi trágico, foi triste, porque Deus alertou ele através do seu servo, porém ele decidiu não aceitar. Talvez você está aí hoje e decida não aceitar aquilo que eu estou dizendo para você. Talvez você tenha decisões para tomar, e decisões que podem definir o seu futuro para daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Você pode tomar decisões que vão te colocar em liberdade, ou você pode tomar decisões que serão eternas prisões emocionais, físicas, e na área da sua saúde e tantas outras áreas da sua vida. Então, se você não matar esse inimigo, esse mal que sobreveio sobre sua vida, ele pode acabar com sua vida, com a vida dos seus filhos, com sua família. Então, meu desejo essa noite, para a gente finalizar essa live, é que você tenha um coração voltado para Deus, tenha um coração quebrantado. Sabe, meu desejo para você é que o Senhor entre na sua vida e governe suas emoções, e governe sua vida, suas decisões. Meu conselho para você essa noite é que você permita o Senhor entrar e mexer no seu interior, expurgar, colocar para fora aquilo que tem matado você aos poucos, a ira, o rancor, a raiva, a maledicência, o espírito de egoísmo, de luxúria, esses 7 pecados capitais que por vezes está entrelaçado sobre sua vida, que essas ações que por vezes te levam ao fracasso. Eu disse aqui, sempre tenho dito, você não é um fracasso, você não é um fracasso. Você pode ter tido fracasso na sua vida, mas foi por conta de ações erradas. O fracasso não é uma pessoa, o fracasso é uma ação. Então, se você corrige suas ações, se você corrige suas atitudes, logo então o fracasso não vai dominar, não vai prevalecer e não vai fazer parte em nenhuma área da sua vida. Então, entenda que o meu desejo para você é que você governe sua vida, que te vá tudo bem no seu casamento, na criação dos seus filhos, na sua casa, nos seus negócios, na sua saúde, no seu dinheiro, nos seus sonhos. Mas para que todo mal saia e para que sua casa seja cheia da bondade de Deus em todas as áreas da sua vida, você precisa aceitá-lo, você precisa chamá-lo, você precisa dar o controle da sua vida para Ele. Eu hoje estava lendo um texto de Neemias, do qual Neemias proclama um jejum, do qual Neemias chama o povo à realidade de uma crise. Esses são tempos difíceis, esses são dias difíceis, mas Neemias proclama um jejum, e Neemias diz: olha, se não for por você, que seja pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus filhos, pela sua igreja, pela sua cidade, pelas nações. Ou seja, nós precisamos erguer nossas mãos, nós precisamos levantar nossas mãos em prol dos nossos filhos. Filhos, vocês precisam levantar suas mãos em prol dos seus pais, pastores, líderes, profetas, doutores. Nós precisamos levantar as nossas mãos por nossa cidade, por nosso país, pela nação, porque juntos nós vamos vencer. Ei, sozinho você pode ir mais rápido, mas somente em equipe é que você chegará mais longe. A escolha é sua. Tenha mãos santas nesta noite, erga suas mãos nesta noite, sabe? Deixe a bondade de Deus reinar em sua vida, deixe a bondade de Deus reinar em sua casa, em sua família, em seu coração. Coloque sua mão sobre o seu coração, porque eu quero te abençoar. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por essa boa palavra.
Nós não queremos ter um fim trágico como o que Gedalias teve por não escutar o seu servo, por não ouvir e por desprezar o conselho. Nós temos uma chance hoje de parar, de aquietar e de ouvir o bom conselho que o Senhor tem dado, a boa direção que o Senhor tem dado. Assim como eu ontem, junto com minha esposa, né, e os pastores Marcos e sua esposa Lu estavam saindo de uma visita e de repente eu errei o caminho, porque nós estávamos conversando e minha esposa disse: não, vai por aí, volta. E quando voltou a gente foi por um caminho que nós não costumamos passar, mas era um caminho ermo, era um caminho breu, e veio uma voz no meu espírito e diz: vai lá pela BR, não vai por aí, meu filho. Existem emboscadas. E prontamente eu disse: amor, nós vamos andar mais. Mas eu sinto uma voz de Deus dizendo: não vai por este caminho, siga por outro. Então ajuda teus filhos, ó Deus, a discernir a tua voz, a tua palavra, os conselhos que chegarem para eles, que eles possam parar, que eles possam avaliar e que eles possam entender que é o Senhor que levanta pais, amigos, professores, líderes, pastores, profetas e mentores para falar acerca da nossa vida, para nos livrar, para nos direcionar, a fim de que tenhamos um futuro glorioso de paz, de prosperidade e de vitória. Eu te abençoo nesta noite, para que as ceras dos seus ouvidos se derretam e as escamas dos seus olhos caiam, a fim de que você enxergue e que você ouve o bom conselho da parte de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Amém? Receba essa boa palavra, clica nesse aviãozinho, mande essa palavra pelo menos para 200 amigos seus aí, não tenha vergonha, faça isso, mande. Sempre vai ter alguém precisando ouvir bons conselhos e precisando ouvir uma boa palavra. Eu te amo em Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida, sua família. Pastora Didi Marcelo, estou chegando para jantar. Beijo. Tchau.